para vocês como fazer massa de pizza em casa sem muito recurso, usando o fogão comum, fogão básico, sem ser o fogão industrial, utilizando mesa normal, que é a mesa de cozinha. Então vamos lá, vamos começar. Para a gente não esquecer o que vai na massa, são 7 ingredientes. Se eu decorar que é 7 ingredientes, eu nunca vou esquecer de nada. Não vai ter o perigo de eu fazer a massa e esquecer o fermento depois. Então farinha 1, ovo 2, fermento 3, sal 4, açúcar 5, óleo 6 e água 7. Aí primeiro uma bacia comum, que não tem... Se tiver uma outra superfície que cabe a farinha com os ingredientes, não tem problema, pode ser também. Farinha de qualquer marca do gosto. O certo é fazer tipo uma covinha no meio da farinha para colocar os ingredientes para poder misturar depois. Então vamos lá, coloco o ovo no meio. Aqui tem uma colher rasa de sal, joga no meio. Opa. 1,5 colher dessa colher comum, normal, de açúcar. Óleo, pode ser um copo americano, metade de um copo americano com óleo. E o fermento biológico é uma colher rasa. Pode ser uma colher rasa, não precisa ser muito cheia. Ela tem que estar... Essa quantidade é suficiente para fazer a massa crescer e ficar boa. Agora vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como que vai sovar essa massa. Como que eu vou misturar o ingrediente, como que eu vou fazer ela chegar no ponto. Eu começo misturando os recheios no meio. Eu vou fazendo tipo uma papa de criança, com a mão mesmo. Você pode sentir, quando você estiver bolando, amassando esses ingredientes, que você vai sentir o açúcar na mão, uns pedacinhos de fermento. Aí você vai destruindo todos eles, vai amassando até fazer uma papa de criança mesmo. Ela vai ficar assim, ó. Aí, feito isso, misturado, você vai jogando água. A água não tem uma quantidade certa, porque eu vou chegar essa quantidade de farinha no ponto. Como os ingredientes que eu joguei foi para 1 kg, então não vai ter problema. Vai vendo, eu vou misturando até ficar uniforme. O ponto da massa é o seguinte: se você quiser ela um pouco mais crocante, um pouco mais dura para comer, você vai controlar aqui, ó, na água também. Se deixar uma massa macia, na hora de assar, ela vai ficar uma massa macia. Se você jogar pouca água, ela já vai ficar mais crocante. Quase chegado no ponto. Eu tenho que consumir toda essa farinha que está aqui dentro. É o seguinte, na hora de sovar, você pode ficar na ponta do pé, ou colocar essa bacia em cima de uma cadeira, ou em cima de alguma outra superfície, você consiga soltar todo o peso do corpo para poder sovar, deixar ela bem maçada. Olha só, vou mostrar para vocês. Solta o peso sem medo. Apoia ela estando bem apoiada, que não vai ter problema de cair. Então, pode soltar o peso até ela ficar uniforme. E vai limpando a farinha, vai tirando. Aqui eu já sinto que ela não vai precisar mais de água, porque ela tá macia, algumas partes tá mais dura. Então eu sei que não vai precisar mais. Aí eu solto a minha força e vou fazer misturar. Se caso passar a quantidade de água, ela ficar melequenta, se achar que ela não vai ficar não vai ficar uniforme, não vai ficar com uma boa, não vai ficar boa, não vai chegar no ponto tão fácil,
você pode pegar e jogar um pouco mais de farinha. Se caso a água não tem problema de faltar, porque assim que for faltando você vai jogando água. Aí eu sei que ela já está no ponto, então eu vou sovar agora até ela ficar do jeito que eu quero no ponto. Para você saber que a massa chegou no ponto, é o seguinte: você vai apertar ela, você vai ver que ela vai estar um pouquinho assim colando, mas não, ela está no ponto, ela não está sujando a minha mão. E olha na bacia, tá tudo limpo, tá tudo certinho. Mas tem que tomar muito cuidado na hora de jogar água. Então vai jogando água aos poucos e vai sovando. Olha só pra você, aqui ela tá no ponto. Agora a gente vai dividir em 4 e vai fazer os bolinhos. Aqui você pode notar que é uma pia comum. A parte mais firme que eu tenho é essa aqui, que é uma pedra de mármore. Então eu vou aproveitar que tem em casa e vou fazer os bolinhos. Eu acabo de dar uma chegada nela aqui, ó, pra ficar bonita. Acabo de chegar ela no ponto. Aí ela vai ficar mais sequinha ainda, ó. Mais seca e mais... sem problema, ó, macia. Se eu jogasse um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de óleo, ela vai ficar mais macia. Mas assim ela tá no ponto, ela tá ótima. Aí é o seguinte, agora eu vou dividir ela em 4 pedaços igual. 1, 2, 4. 4 pedaços igual. E vou fazer os bolos agora, que vai ser os bolinhos da pizza. Para bolar ela é o seguinte, tá assim um pedaço de massa comum, eu vou bater e vou colocar meus dedos para dentro, eu vou empurrar essa massa para dentro. Eu bato com as pontas do dedo, eu vou puxando, tiro e aperto. Essa mão serve para segurar. Olha só, eu bato e aqui eu seguro. Aí eu vou colocando essas partes dela todas para dentro até fazer um bolinho. Olha só, eu vou juntando tudo lá de dentro, juntando, e a parte que eu bato ela sai sempre lisinha. Isso aqui eu vou fazendo movimento, rodando, para ela acabar de chegar, acabar de fechar. Pode ver que ela vai ficando redondinha. Olha só. Esse aqui ficou um pouquinho pequeno, então eu vou tirar um pedacinho de cada um para deixar igual. Prontinho, feito isso, é o seguinte. Agora eu pego uma assadeira comum. Se você não tiver uma assadeira, pode deixar ela em cima da pedra mesmo, dentro de um prato maior, dentro de alguma outra superfície lisa. Ó, dou um espaço entre as massas, porque ela vai fermentar, e aí ela vai juntar uma na outra. E para deixar ela descansando, fermentar, eu vou colocar um pano úmido em cima. Eu molho esse pano e aperto bem, tiro bem a água dele, deixo ele bem úmido mesmo. Aí feito isso aqui, é só esperar 2 horas e meia, 3 horas, aí ela vai estar pronta para poder abrir e montar.